Beleza, galera? Hoje eu vou falar um pouquinho aqui desse início de série Alien Earth, né? O Alien finalmente na Terra, né? Vale mencionar que na década de 90 por aí, chegou aqui no Brasil, um pouquinho antes, eu acho, uma história em quadrinho em três partes que mostrava justamente algo parecido com o que essa série aborda, né? O alien, o xenomorfo chegando aqui no nosso planeta, né? É, Era uma abordagem diferente, mas seguia a mesma coisa uma grande empresa conseguiu ter acesso lá a uma amostra dos aliens, né? Conseguiram ter uma rainha, né? E na série em quadrinhos tinha até uma abordagem religiosa envolvida também, que uma seita de fanáticos lá, quando descobriu sobre esse alienígena, começou a adorar ali os aliens como se fossem uma divindade, né? Como se aquele processo de ter o, o, o alien dentro ali do peito ali fosse uma redenção, né? E esses fanáticos invadem a empresa lá e, e roubam, levam a rainha e seus ovos para outro lugar e começam a infectar várias pessoas. Então, ali naquela história em quadrinho, a invasão, o xenomorfo sai do controle mesmo, né? Aí os aliens, tem alien para tudo quanto é lado. E aí termina o quadrinho com um outro alienígena de outra raça, que tinha uma, uma meta pessoal de impedir que os xenomorfos ali se saíssem da Terra, né, e se espalhassem mais pelo espaço. Ele fica com a nave espacial dele ali orbitando o planeta Terra, pronto para explodir qualquer nave que tenha a chance de sair com algum espécime desses monstros para fora, né? Então, ah, só lembrando que já teve um quadrinho que explorou isso, né? A parte de ter o Alien na Terra, né? Talvez os diretores aí da série tenham até visto esse quadrinho também, ou outra literatura, ou outro quadrinho que tem essa ambientação, né? Que eu logo me lembrei disso também. Mas voltando à série que começou ontem, dia 12 de agosto, vale ressaltar que vai ter um pouquinho de spoiler, que eu vou falar do que eu vi. O, Na série, uma nave que estava no espaço profundo lá coletando espécimes, perde o controle e cai na Terra. Cheia de espécimes, não só desse monstrinho bonito que a gente já conhece, né? Mas muitos outros espécimes diferentes, né? Essa nave despenca e cai justamente em território de uma empresa nova que é assim, vou dizer rival, né? Mas é a concorrente ali da Wellington, né? E é uma empresa que foca na inteligência artificial, nos sintéticos e tal, né? E uma das experiências novas dessa empresa é transferir a mente de pessoas, mais especificamente de crianças, para um corpo sintético adulto, né? E ao invés de dar uma mente artificial para um sintético, eles transferem a mente de um humano para esse corpo imortal, né? Mais resistente, não envelhece, não pega doença, né?
mais forte, mais rápido, mais resistente. Então, algumas crianças, né, a maioria com alguma doença, alguma deficiência que bota elas numa situação bem difícil de rejeitar aquela proposta de mudar de corpo, né? Crianças com câncer, crianças cadeirantes, então essas crianças eles fazem uma seleção e essa seleção de crianças passa por essa experiência aí de ter suas mentes transferidas para um corpo sintético, né? Um corpo adulto diferente do delas, né? Então você vê situações engraçadas no sintético lá no corpo adulto e agindo como uma criança, né? Às vezes até como crianças bobas, né? Porque na série o dono da empresa chega a citar que ele tem esperança de achar alguém inteligente como ele para poder ter um papo mais inteligente, que ele se considera muito inteligente, né? Ele já é um jovem milionário lá, graças aos avanços tecnológicos que ele desenvolveu. E ele chega a citar que ele realmente gostaria, ele tem esperança de que a primeira menina que foi transferida à mente pudesse, de repente, ter um papo com ele aí. Ele tem esperança de que, tinha esperança de que alguma dessas crianças aí pudesse proporcionar justamente isso para ele, né? Uma mente, né, que se desenvolvesse aí dentro daquele corpo sintético, a ponto de poder bater um papo de igual para igual com ele, né? E a primeira menina que passa por esse processo, ela realmente parece ter a capacidade de desenvolver isso, uma inteligência superior, né? Maior, né? Mas as outras crianças, a maioria não parece ter sido escolhida pelo seu QI, não. Tá? Tem uma lá que até segue por uma vibe mais cientista, mas as outras parecem só crianças sem aptidão nenhuma, né? E com medos ainda enraizados na sua mente ali de criança, né? Medos de monstros, né? Então, elas não são combatentes para enfrentar aliens, né? Eles têm esses medos, né? E seus comportamentos ainda são infantis, né? E, em determinado momento, quando essa nave cai, ela cai no meio de um comércio lá no meio da cidade. O impacto é dentro de um prédio comercial. E a primeira menina que passa por esse processo aí de se tornar sintética, ela pede para ajudar lá no resgate, porque ela vê que o irmão dela, que ainda é humano, está no meio dessa equipe de resgate, né? Então ela consegue lá a autorização do chefe dela de irem lá todos os meninos sintéticos ajudar no resgate, né? Aí nisso os dois primeiros episódios focam mais nesse resgate, aí até o segundo episódio que eu vi ontem estava focando nisso, tentando resgatar quem tivesse vivo lá, né? Mas na nave não tinha nenhum sobrevivente. O único sobrevivente da nave era um ciborgue, que eles falam, mas eu não tenho certeza se a palavra certa seria ciborgue ou se ele era totalmente um sintético, né? Parece que ele é assim, a primeira vez que você vê ele, você acha que ele é um sintético. Mas os humanos que estavam fazendo um resgate chamavam ele de ciborgue, né? Que um dos braços dele se transmutava em ferramentas de vários tipos. Né? Chegou a tirar um maçarico da mão, depois uma faca, né? E
ele demonstrava grande força também usando esse braço. Eu não sei se ele era totalmente sintético ou era assim, como eles mesmos, um ciborgue, né? Um humano aprimorado, né? A gente fica assim, meio, assim, é só sintético, é um ciborgue, né? Que o ciborgue seria um humano com partes mecânicas, né? Ou uma máquina com partes humanas, enfim, não sei se o ciborgue ali na série é só outro nome para sintético, né? E durante o resgate você vê o, o Alien começa a atacar lá também a equipe de resgate, até que encontram uma sala que está cheia de ovos de xenomorfo, e aí o, o líder lá, o chefe, lá, o garoto gênio lá, que é chefe dos sintéticos, ele pede para, né, guardar aquela peça ali, porque ele quer ter posse daquela, daqueles ovos, né? E só que no meio disso, né, tem o alien atacando, né? Aí as coisas complicam, né? Os, tem outros alienígenas ali também, além desse bichinho bonito que a gente já conhece, cada um com seu nível de perigo, né? Então, nível de ameaça, né? Inclusive, dois membros da equipe de resgate lá, humanos, são mortos por um tipo de inseto pequeno, assim, de uns 20 centímetros. O bicho morde no pescoço deles e suga o sangue, a carne deles. Tá? O bichinho vai ficar parecendo uma seringa que vai inchando, um balãozinho que vai inchando, vai chupando ali a carne da pessoa, a vida da pessoa. Né? Aqueles bichos viram uma bola de carne distorcida lá, rastejando. Dois já morrem ali. O, o alien, o xenomorfo, ataca também alguns. E termina o segundo episódio eles ali, né, nessa luta ali de tentar sobreviver ao xenomorfo, né? O líder dos sintéticos querendo que guarde aqueles ovos para ele. Aí o Elentani já entrou em contato querendo o que é dela de volta, né? Que a nave é da Elentani, mas a empresa responsável pelos sintéticos não quer dar a nave de volta, né? Então já vai ter conflito de duas facções. Provavelmente o Elentani vai mandar alguns mercenários, alguns soldados dela lá também para recuperar o que é dela, né? E enquanto isso, a primeira menina que se tornou sintética, reencontra o irmão, né, e tenta ali ajudar ali a manter o irmão dela vivo no meio daquele monte de monstros, né? E o ciborgue lá da Welentani, no meio disso tudo, ele tenta recolher os espécimes lá que estão soltos pela nave para poder preservar e levar para o Welentani, né? Ele quer ajudar, ele está a serviço da Welentani, então ele quer, a diretriz dele ali é recolher os monstros e conter os monstros para poder entregar para o Welentani. Só que quando ele está fazendo isso, nesses episódios aí que ele tentou pegar ele chegou a nocautear o alien, mas quando ele estava levando o bicho para contenção, apareceram 4
soldadinhos lá da equipe de resgate. Aí atrasaram tanto ele que o bicho acordou e matou os caras tudinho lá. E aí ele vai ter que continuar a caçada de outro jeito. E vamos ver como é que vai ficar aí nos próximos episódios. Eu tô curtindo, né? Gostei aí dessa vibe aí. O certo é conterem ali aquela ameaça ali para não deixar que os xenomorfos se espalhem pela Terra, né? Como essa série se passa em 2120, ela é antes do primeiro filme, se não me engano. Ela é antes do primeiro filme lá com a Sigourney Weaver. Então, como no filme da Sigourney Weaver não menciona nada que aliens podiam ter chegado na Terra, essa série deve ir até um ponto em que eles ou eliminam toda a ameaça ali dos xenomorfos ou mantêm ela trancafiada lá em segurança, né? Em segredo que ninguém sabe, né? E talvez já o pontapé, o gancho para Nostromo lá, para a nave da Sigourney Weaver partir, talvez já fosse uma continuação ainda da Wellington querendo pegar mais espécimes, né? Então vamos ver como é que vai continuar aí. Eu por enquanto estou curtindo, né? A única coisa que eu não gostei mais ou menos lá é dessa parte das crianças, que eles falam explicam que as crianças são mais compatíveis com os corpos sintéticos, a mente das crianças, né? Uma mente do adulto costuma dar mais rejeição. Eu adoraria ter um corpo sintético, né? Maravilha. Não envelhece, não pega doença, mais forte, mais rápido, maravilha, né? Eu acho que não teria problema nenhum, não. Mas a série ali dizem que pelo menos nesse início de experiência ali, as crianças são mais compatíveis com os corpos sintéticos, né? Só que o que eu não gostei é a escolha das crianças, né? Porque como o dono lá das empresas lá que se acha o gênio, né? Ele fala que ele quer desenvolver as mentes ali dentro dos corpos sintéticos para elas se tornarem algo com que ele poderia conversar de igual para igual, né? Ou até além, né? Talvez uma inteligência maior que a dele, mas natural, né? Não sintética. Então, assim, eu achei que para isso ele deveria ter escolhido crianças que já tivessem um QI acima do normal, né? Uma criança superdotada aí e tal, né? Mas pelo visto, nesse sentido, foi só a primeira que parece ser a mais inteligente. Porque os outros parecem bobos, né? Crianças bobas, vou falar isso mesmo, né? Tem um lá que parece ter uma curiosidade científica, mas os outros, tem dois lá, que mais uns três que parecem muito infantis ainda. Assim, não é assim porque eles parecem ser crianças que têm idades variadas em torno de 10, 12 anos por aí. Uma criança de 10, 12 anos, cara, hoje em dia já é bem esperta, né? A maioria é bem esperta, não é tão infantil. Imagina uma era de que para o filme, para a série, é uma época bem mais avançada, né? Então eu achei que a escolha das crianças para esse projeto ali, o cara não escolheu muito bem, não, né?
A primeira foi bem, mas o resto parece que só passou uma peneira assim só e o que sobrou ficou lá, né? Mas, mas o negócio tem um investimento enorme lá, o cara eu acho que devia ter tido realmente uma escolha melhor. Tá. Mas tá valendo, a série tá legal por enquanto, tô curtindo, vamos ver como é que vai ficar aí pra frente. Comente aí se vocês já viram a série também, o que vocês acharam, né? Deixe o seu joinha aí para ajudar o canal, se inscreva se ainda não é inscrito, comentem aí, se conhecem já bem a série, jogam um RPG também do Alien, já viram todos os filmes do Alien, ou você é um marinheiro de primeira viagem que nunca viu nada de Alien, deixa o joinha aí. Se inscreva e não deixe de ajudar o canal fazendo suas compras no Amazon através dos links que eu deixo aqui. Você entrando por algum link do Amazon meu aqui na descrição, você pode fazer qualquer compra lá e sem pagar nada mais. Pelo contrário, na maioria das vezes eu deixo aqui ofertas para vocês. E ao final da compra, compra finalizada, promoção para oferta para você e uma pequena comissãozinha vem para mim, né? Então, valeu, galera. Até a próxima.